Eu sou Cibele Paranhos, físio, trabalho há 10 anos com Clínica da Dor e há 9 anos ensinando criaturas a gerar resultado. Gero resultado todos os dias e nada melhor do que gerar resultados com os meus alunos, né? Para que a gente possa gerar uma comunidade de resultados incríveis. E, gente, o nosso tema de hoje é algo que com certeza nunca te falaram sobre o reto abdominal, tá? Então é um olhar muito específico do diagnóstico diferencial. Um diagnóstico que, sem dúvidas, quando você começa a dominar, você começa a gerar... Oi, Lu! Você começa a gerar resultado. Tá? Que é resultado, o que o nosso paciente deseja na prática clínica, é o que ele busca, o que ele chega querendo, né, que a gente ofereça. É resultado de avaliação, tá? E isso faz toda a diferença. E o que é diagnóstico diferencial? Eu me deparo muito com os meus alunos em aula fazendo esse questionamento. Cibele, o que é realmente diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial, gente, é o que dá o resultado, ao meu ver. Porque nada adianta você ter milhões de técnicas, milhões de possibilidades para fazer se você não sabe avaliar o seu paciente e saber em que momento você deve utilizar aquele recurso. Então, o diagnóstico diferencial, ele dá essa janela. E se você sabe avaliar, se você sabe fazer as perguntas certas, você vai ter o resultado que você deseja, que o seu paciente deseja, tá? E eu vejo muito, todo final de semana, quando eu abro caixinha, tem muitas perguntas sobre víscera, tem muitas perguntas sobre inervação. Cibele, como que eu localizo, direciono, como que eu realmente consigo ser eficaz com a parte visceral? Como é que eu consigo gerar resultado sem gerar uma lesão no meu paciente? Então, são perguntas corriqueiras, né? O tempo inteiro essas perguntas, elas acontecem. Beleza? E as pessoas acabam confundindo o que é diagnóstico diferencial como se fosse uma técnica. Então, eu vou fazer uma técnica pautada no diagnóstico diferencial. Não, não é isso. O diagnóstico, ele vem como base, ele vem como premissa de chegada, para que você saiba fazer as perguntas adequadas, para que você saiba fazer o direcionamento específico, tá? Então, primeiro ponto é esse, o diagnóstico é base das perguntas. É como se fosse um bom dia, uma boa tarde, como você está, como é seu nome. Ontem eu tive uma experiência muito legal, com uma paciente que veio indicada de Brasília. Ela tem um amigo que é osteopata e falou para ele o que né, ela estava apresentando. Ela falou: olha, você precisa de alguém que tenha mais manobras, ele também é osteopata, e eu vou perguntar aqui a alguém na Bahia para te indicar. E aí me indicaram, ela veio. Quando ela chegou, ela já tinha algumas informações que o colega dela tinha visto através da ressonância magnética, uma hipertonicidade do ilho-pessoas, que o ilho-pessoas dela estava muito rígido, muito retraído. E ela já chegou com essa informação e me questionando por que ela não teve melhora com a quiropraxia, por que ela não teve melhora com as medicações, se tudo estava voltado para a dor. E aí eu fiz uma pergunta simples: como você trabalha, o que você faz e qual é a posição ou movimento que você sente mais dor? A pergunta foi essa, foi muito direta, tá? E ela me disse: Beli, minha dor é permanecer em ortostase, eu sou policial, e quando eu vou entrar e sair da viatura, como o carro é mais alto, eu sinto muita dor. A minha dor é essa. E quando eu fico muito tempo em pé, começa a haver uma queimação. E aí
pegando as informações, fiz mais algumas perguntas específicas para quem estava aí na semana do Tirando o Paciente da Crise, viu nos 3 dias como que eu abordo o paciente, como que eu avalio e como que eu faço o direcionamento das técnicas. E de forma muito simples, eu virei o meu computador e mostrei a ela o que era uma contratura muscular, qual era a minha suspeita e que eu ia fazer uma avaliação e que eu ia utilizar as técnicas necessárias para que ela saísse com uma melhora de pelo menos de até 70% da dor. E aí, assim foi. Saiu daqui sem sentir nenhum tipo de dor, apenas dolorido o local onde eu fiz as manobras. E ela me perguntou, qual foi a diferença? Por que você chegou rapidamente no meu quadro? Você me fez perguntas muito específicas e você fez poucas técnicas. Você levou mais tempo na área onde eu sinto dor e você fez menos técnicas que as outras pessoas. E eu falei, diagnóstico diferencial. As perguntas que eu vou fazer vai me dizer se é um diagnóstico visceral, se é um diagnóstico muscular, se é, desculpe, uma alteração vascular. Então, essa é a grande diferença. É fazer a pergunta logo seguida de olá, bom dia, boa tarde, qual é seu nome, qual é a sua dor, como é a sua dor, tá? E aí, eu tenho como mapear, através desse momento, qual é a ferramenta que eu vou utilizar com a paciente e qual o tempo de retorno do meu paciente. Mas a proposta da live de hoje é falar sobre o reto abdominal e a área abdominal, como vocês me pediram lá na votação do Instagram, né? A votação foi bem pau a pau entre o Willio Pessoas, eu acho que até o Willio Pessoas ganhou, mas eu já tinha mandado o tema para o marketing fazer o nosso banner. E aí sejam bem-vindos todos que estão aqui, eu vou desativar os comentários para poder colocar uma imagem, tá? E aí, eu estou aqui agora aprendendo a mexer nas minhas imagens. Gente, vocês estão vendo aí na imagem? É uma imagem retirada do livro da Jeanette Travel, tá? Quando a Jeanette foi mapear as áreas de ponto, gatilho e de dor, ela foi vendo quais eram as áreas e como avaliar a área abdominal. Então, primeira relação de função do abdominal. Aumentar a pressão e fazer com que a coluna possa flexionar e girar. Então, eu tenho o reto abdominal, os oblíquos, o transverso do abdômen. Eu tenho 3 musculaturas que vão atuar para que gere essa estabilidade e função. Beleza. Mas, quando eu tenho uma hiperativação dessa musculatura, o que vai acontecer com a área? Então, eu preciso lembrar, por exemplo, no caso do reto abdominal, de onde ele vai para onde ele chega. Inserção proximal e inserção distal. Externo ao pubis. Então, eu tenho uma área onde faz uma alavanca muito forte de fechamento quando ele é hipersolicitado. Então, eu vou ver qual é a dificuldade do meu paciente, o que é que ele não está fazendo, e eu vou pegar nessa estrutura. E aí, o que a literatura viu? Que os pontos gatilhos na área abdominal, eles podem acontecer quando o músculo entra em grande ativação, estímulo, por estresse emocional, tensão ocupacional. Então, a depender de como e o que essa pessoa faz durante o dia, ela pode apresentar uma hipertonicidade. E aí eu vou dar o meu exemplo, que ontem eu estava me avaliando enquanto eu estava estudando para fazer essa live, eu estava avaliando a minha ação. Como eu faço muitas manipulações com as mãos e com o meu corpo, é a zona de acesso, eu estou o tempo inteiro contraindo o meu abdômen. Ótimo, ótimo.
Só que aí vem um grande detalhe que a literatura vem mostrar. Se essa musculatura ela estiver descoordenada com a ação da movimentação do diafragma, o que eu posso ter? Uma sobrecarga dessa estrutura. E aí eu posso ter um acúmulo de substâncias químicas que podem gerar pontos gatilhos e fadiga dessa musculatura, tá? Então, eu posso ter uma respiração paradoxal como causa, eu posso ter uma postura em alteração, tá? Uma postura toda compensada, uma cifose com uma escoliose, com um paciente que tem um padrão mais apical, que não está sabendo recrutar a sua estrutura diafragmática, os seus movimentos, fazer a sua ativação. E aí eu já posso juntar, que é uma área onde eu tenho uma grande possibilidade de ter uma cicatriz, de uma abdominoplastia, de uma lipoaspiração, de um parto. E toda vez, imagine essa blusa minha aqui, for cortada e costurada, esse tecido ele perde a sua viscoelasticidade, né? Ele perde a sua movimentação, a sua fluidez e o seu caimento. Então isso vai acontecer nesse processo com o nosso paciente de forma muito importante, tá? E aí, Sibeli, quais são os sinais e sintomas que eu tenho de uma alteração do abdômen? Esse paciente ele pode apresentar uma angústia, esse paciente pode apresentar edema, pode apresentar queimação. Queimação na área. Eu tô com uma paciente, inclusive, que todos os dias à noite, de uma forma extremamente louca, ela começa a ter um edema que parece que fica gestante à noite e de manhã ela começa a ter sua função normal. Olha que louco, né? E aí é que eu começo a abrir os horizontes, gente. Deixa eu ver se a outra imagem aqui eu consigo. Aqui. Olha essa imagem aqui do reto do abdômen. O reto abdominal, na imagem aqui de baixo, a imagem B, eu consigo bem ver as fibras, né? Olha só, na imagem do lado, como a dor ela vem irradiada da área inguinal até o pubis. E aí, o que isso tem a ver com vários outros sinais, sintomas e alterações? A nossa sociedade hiperestimula um abdômen tanquinho, de gominho, super dividido. Não acho que seja funcional, continuo dizendo todo, por isso que não tenho, gosto da minha polpinha, né? Mas brincadeiras à parte, é preciso trabalhar muito bem o equilíbrio dessa área, sabe por quê? Porque exatamente onde está o reto abdominal, do lado esquerdo, nós teríamos a passagem até abaixo da cicatriz umbilical da artéria aorta. E aí, a artéria aorta, que vai se transformar artéria ilíaca comum, artéria ilíaca interna e externa. A artéria ilíaca interna, ela vai se transformar nas artérias ovarianas e uterinas, e a artéria ilíaca externa na artéria femoral. E o que isso tudo tem a ver com o que a gente está falando? Com o edema. Porque se eu tenho uma área que tem um tônus aumentado, que essa artéria não está conseguindo trabalhar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma estrutura completamente desequilibrada desse processo. Então, o vaso, a luz, a elasticidade dessa artéria, ela vai estar alterada. E uma informação muito importante para quem não assistiu a live da semana passada, eu falei na semana passada que uma dor cervical, ela pode ter origem de uma trombose de membros superiores, tá? E por que isso pode estar acontecendo lá atrás? Porque a artéria, gente, ela tem no seu revestimento externo uma quantidade de tecido conjuntivo. E tecido conjuntivo está conectado com todas as áreas do nosso corpo. Então, o bom funcionamento dessa estrutura muscular,
um músculo que tenha a sua função, que tenha seu tônus equilibrado, mas que não esteja em hipertonicidade, vai auxiliar também a sua função vascular. E aí, quando toda essa estrutura está sobrecarregada, a sua nutrição, a sua vascularização, ela está alterada, nós teremos formações e concentrações de substâncias químicas como a acetilcolina, a bradicinina e também pode ser que tenha a prostaglandina. E aí você pode ter uma dor referida vindo da cicatriz umbilical para onde? Para a área do púbis. Então aquela mulher que está sentindo dor acima do púbis, uma dor abaixo, olha a imagem aqui do lado A, uma dor abaixo, logo abaixo do umbigo, em queimação, em cólica. A literatura fala, inclusive, que essas pacientes podem ter sintomas na espinha ilíaca anterior, que essas pacientes podem ter sintomas de dor indo na região inguinal ali dos grandes lábios. Essa região pode irradiar dor para o peito. Ontem eu recebi uma paciente, inclusive, com muita dor external, que tinha uma alteração por um hipertrabalho de abdômen e que gerou toda uma imobilização de externo e que gerou uma retração de válvula tricúspide, válvula mitral, válvula pulmonar e pleura pulmonar. E aí, quem foi que me gerou o gatilho? E isso eu falo o tempo inteiro nas minhas aulas, no meu curso, na formação do DDAS. É olhar o músculo com a propriedade e olhar por trás de quem está nessa ação, tá? Então, quando eu olhar essa estrutura, eu consigo entender, por exemplo, em uma explicação vascular, a causa da dismenorreia, que é a cólica mesmo. Opa, que a conexão deu uma oscilada aqui. E aí eu consigo começar a entender como que essa dismenorreia pode estar associada a uma congestão vascular da aorta, artéria ilíaca comum, artéria ilíaca interna, ovariana e uterina, tá? E isso consegue me dar um bom olhar. E aí, como que eu cheguei nessa conclusão? Estudando muito a parte muscular. Há 9 anos eu venho ministrando curso de agulhamento a seco e o meu objetivo é transformar essa parte muscular em algo mais fácil para o fisioterapeuta. Então é preciso que faça uma avaliação e um direcionamento do que eu desejo. Aqui está uma outra imagem, então é muito comum, no caso de homens também, ter uma hiperativação da musculatura abdominal e esse homem está sentindo dor no testículo, está sentindo dor, uma dor que vem do testículo à espinha ilíaca anterior, uma dor que vem do testículo e vai subindo até as últimas costelas, tá? Isso tudo pode ter a ver com ponto gatilho em oblíquo interno, em oblíquo externo, tá? E aí vai somar a dor do meu paciente. Lembra da minha paciente que eu comecei falando ontem que veio de indicação? Além dela ter uma grande hipertonicidade de glúteo máximo, glúteo médio mínimo e eretor da espinha, ela tinha grande tensão em oblíquos externos. Então, com o diagnóstico diferencial, eu consegui gerar o resultado para essa paciente sair do atendimento com uma redução de dor de 70% marcada na algometria, tá? E isso é algo que eu me recordo que na faculdade eu não aprendi. Não aprendi músculo por músculo, qual é a sua ação, qual é o seu desempenho, o que deve ser feito, como deve ser feito para o meu paciente e como que eu posso priorizar e direcionar para o meu paciente, né? Saber essa relação. A gente começa a entender da relação, da relação de dor pseudo-visceral.
dor pseudo-visceral. Então, ponto gatilho no reto abdominal, no oblíquo interno, no oblíquo externo, pode gerar alteração como náusea, cólicas, cólica intestinal, tá? Sensação de cólica. E aí você começa a dor nas costas, pode estar associada também, sim, a depender da musculatura. Se for um oblíquo, pode estar vindo uma dor ao lado de grande dorsal, não pode estar associada com essa relação também, tá? E aí você vai ver quais os sintomas que estão associados com essa dor abdominal, quais as possibilidades o paciente apresenta. Como que eu sei, Sibeli? Essa é sempre pergunta nas aulas, lá no DDAS, sempre nas mentorias mensais, nos plantões de dúvidas, sempre. Sibeli, como que eu sei que essa disfunção é uma disfunção típica visceral ou que é uma disfunção muscular? Pelo que ele apresenta, gente. Pelo que ele apresenta de sintomatologia e pelo que eu pego, pelo que eu sinto. Se ele está apresentando um padrão doloroso e a palpação não há nenhuma tensão, não é muscular. Pode, possivelmente, muito possivelmente, ser visceral, tá? Isso é gritante. Você faz a avaliação, você consegue perceber na hora essa alteração. E aí, o diagnóstico vai ser, mais uma vez, muito bem-vindo para que você solicite um exame de imagem específico. Beleza? Eu tô com a paciente que eu achei que era ponto gatilho abdominal e essa, a mesma do edema, que eu falei que toda noite ela começa a ter edema e de manhã acorda sem. Só que a palpação não tinha tensão, tinha flacidez. E eu solicitei um exame de imagem e o exame de imagem deu adenomiose. Então, não era nenhuma alteração, tinha um comportamento visceral, eu estou trabalhando a parte visceral, mas eu preciso de auxílio médico para o tratamento da adenomiose, tá? Vou tirar aqui e ativar novamente os comentários. Então, olha como vai mudando o nosso olhar quando a gente começa a ter o direcionamento específico. E quanto tempo? Perguntas que sempre me fazem. Quanto tempo você demorou para perceber isso? Gente, prática clínica. Prática clínica. Como eu queria ter feito uma formação em que eu tivesse uma mentoria, onde eu tivesse um plantão de dúvidas todo mês, onde eu pudesse ter alguém que me guiasse e me direcionasse nas minhas dúvidas específicas para compilar. Porque a gente vai aprendendo muita técnica, a gente vai aprendendo muitas possibilidades e saber filtrar e usar cada possibilidade dessa fica mais difícil, né? Como eu gostaria de ter tido essa informação. Levei muito tempo errando, levei muito tempo quebrando a cabeça com uma técnica sem ter resultado, sem saber que o grande olhar estava para o diagnóstico diferencial. Então, tratar a musculatura abdominal, tratar o reto do abdômen pode gerar efeitos surpreendentes na pubalgia, na dor irradiada para testículo, para grandes lábios, para cólica menstrual, dismenorreia, para cólica intestinal, tá? Para dor no peito external, pode ter uma associação com essa estrutura. Então, sem dúvida, é algo que muda muito a vida das criaturas. Beleza? E é por isso que eu invisto meu tempo, e tempo é dinheiro, para passar isso para vocês. Porque eu tenho certeza que no momento que a gente começa a compartilhar informações valiosas que possam ajudar vocês a ajudar pessoas, a gente vai ter uma classe de fisioterapeutas muito melhor, que geram resultados e que o paciente consegue falar muito bem da fisioterapia. Olha, eu tenho os melhores alunos da vida. Olha o meu aluno botou aqui. Quanto tempo? Hoje conseguiram assistir o programa Almoçando com minha tia Sibeli.
Eric, seja muito bem-vindo. A live da semana passada foi surreal. Foi muito boa. Foi discussão de um caso clínico. Eu tô sempre mesclando agora. A live da semana que vem, da quarta-feira, das 13h27, será sobre ilho Pessoas. Então não perde, porque eu vou fazer várias associações de vascular, de nervo e de sintomatologia que a gente não vê na faculdade, não vê nos cursos, né, nos cursos comuns. Eu vou direcionar. Ô, Ju, chegou tarde, que arraso! Mas eu tenho 5 minutos aqui e eu vou abrir... 5 minutos? 5 minutos. Eu vou abrir aqui de pergunta para vocês. Perguntas que vocês gostariam de me fazer. Regi! Matando a saudade, que bom que você conseguiu! Amanhã teremos a primeira mentoria de boas-vindas do DDAS que você está. Estou muito feliz. Ai, Kaline, que bom que você gostou. Aproveita, compartilha aí. Eu sempre peço no final da live para que vocês façam um print. Eu que tô aqui toda maquiadinha, ó, toda bonitinha. Para que vocês façam um print e coloque no Instagram de vocês com um texto, uma frase muito simples que é assim: eu entendi quais são as associações do reto abdominal. Ou melhor, eu entendi o diagnóstico diferencial do reto abdominal. Exatamente, Érica. Abdômen, ilho Pessoas, diafragma é uma turma que faz a maior bagunça quando descompensados. Que bom, Regi, mas você é aluna do DDAS, você vai ter isso aí, acesso já. Assim que a sócia disponibilizar lá na plataforma, você vai conseguir assistir a aula todinha. E hoje eu inaugurei aqui o método do slide, que eu consegui colocar a imagem, eu acho que foi bem legal. Para quem estava aqui desde o início, eu acho que foi bem bacana. Tá? Perguntas! Tá claro, gente, a associação com a dismenorreia, a cólica intestinal, que mais? Alteração vascular. Eu esqueci de botar um slide aqui das artérias. Tava falando de dry ainda ontem para as vísceras abdominais e alteração respiratória. Sim. E hoje eu mostrei, né, Regi, como que a retração do reto abdominal pode gerar uma dor referida a nível do peito, né? E eu cheguei com a paciente ontem referindo essa dor. Ao inspirar, ela sentia dor e essa tensão vinha do reto do abdômen. Foi lindo. O mais gostoso, quando você atende com o raciocínio, o diagnóstico diferencial, é que os pacientes ficam com a cara assim, tipo, meu Deus, que maravilha, encontrei a bruxa da minha vida. Sabe, é muito gostoso, porque é diferente. Eu passei por vários médicos, os médicos não me tocaram, não me deram nenhum tipo de diagnóstico, eu fiquei perdida, eu tô há meses sem ter um direcionamento e cheguei aqui e tô saindo respirando bem, tô respirando sem dor, tô conseguindo me movimentar. Cara, isso é divo. E aí, criaturas? Isso é bruxaria! Isso mesmo, meu amigo! Saudade de você! Perguntas! Aproveitem, manhã tá aqui. Semana que vem, não posso deixar de falar, teremos a live de ilho Pessoas. O que não te contaram sobre ilho Pessoas? As correlações de vascular e inervação. Por que o ilho Pessoas pode gerar uma dor no joelho?
Ah! E aí eu quero que você convide o máximo de fisioterapeutas que você puder, para poder estar aqui aproveitando esse momento comigo. Tá certo? Acho que não tem mais nenhum tipo de pergunta. Lembrando, faz aquele print da prof e marca lá no seu Instagram dizendo: eu aprendi o diagnóstico diferencial do reto abdominal. Que aí, toda quarta-feira eu estou aqui mostrando, direcionando, te ajudando a gerar resultado no seu paciente. Não entendi, Regi.